Bom, aqui na programação, o que nós vamos estar falando nesse período que nós vamos estar juntos aqui, falar um breve histórico aí com relação ao desenvolvimento da área de mecatrônica, atuação, características do profissional, mercado de trabalho, diferenças entre o tecnólogo e o engenheiro, os cursos que nós temos aqui na Faculdade de ENIAC e possíveis dúvidas. Com relação à história, né, evolução aí da mecatrônica, né, nós temos essa definição, dentre várias que você vai encontrar na internet. Se você colocar no Google lá, definição de mecatrônica, uma das definições que aparecem é essa: mecatrônica é a integração da engenharia mecânica com a eletrônica e o controle inteligente por computador no projeto de processos e de manufatura de produtos. Cuidado com a palavra que você usa ali para ligar as áreas, certo? Não é junção, né? Não é que nós juntamos as áreas de mecânica, elétrica e programação e criamos um curso. É a intersecção entre as áreas, né? São áreas comuns, né? Se nós fôssemos juntar os cursos, você teria que fazer um curso aí de 10 anos de duração, né? Então, fazer tudo de mecânica, tudo de elétrica e tudo de programação, né? E não é essa a proposta do curso de mecatrônica. O curso de mecatrônica, ele é focado na integração destas áreas comuns, a área de mecânica, elétrica e computação. Tá? Então, é essa área comum que nós trabalhamos. Dentre as várias intersecções aí que são geradas, né? Então a gente pega aí uma área mais comum que vai estar focando aí a área de mecatrônica. Bom, surgiu com a evolução da robótica nos anos 70, né, quando a gente pega a evolução da própria eletrônica, né, nos anos 60, muita mudança, muita descoberta nos anos 60, né, a evolução da descoberta do transistor na década de 50, 60, a parte de chips, né, encapsulamento de vários transistores dentro de um único encapsulamento, e aí então vem os computadores, né, que vão surgindo, né, no final da década de 60, o aparecimento aí do CLP, né, que é o computador industrial, que surgiu para auxiliar a automação de processos industriais, né, e a automação industrial muito utilizada em processos, né, sequenciais, né, na Europa e nos Estados Unidos, né, então principalmente as indústrias automotivas, né, que tinham capital para investir na automação do processo industrial na década de 70, e a necessidade de integrar os conhecimentos nas áreas distintas dos sistemas, falta de um profissional multidisciplinar nas empresas. Então, em função dessa automação, né, dessa evolução aí dos sistemas, né, que deixaram de ser só mecânico, só eletrônico, mas sistemas integrados, né, então começou a sentir a necessidade de um profissional que fosse multidisciplinar, né. E então as universidades na Europa e nos Estados Unidos, nos anos 80, criam o curso de mecatrônica, que no Brasil apareceu em meados dos anos 90. Na indústria, eu trabalhei na área de manutenção há muitos anos, na GM, e é muito comum você ter o conflito entre as áreas da mecânica, elétrica e em alguns programação, se não manutenção de placas eletrônicas, né, que são separadas muitas vezes aí da parte de elétrica, de manutenção. É muito comum dar problema na máquina, aí chama o eletricista. O eletricista chega lá e ele começa então a fazer um primeiro ataque à máquina para resolver aquele problema, e aí então ele descobre que tem algum problema lá mecânico.
Eu não sou mecânico, eu sou eletricista. Eu não vou botar a mão na graxa. Eu não tenho essa formação. Né? Então o eletricista ele chegava a zona de conforto, ele falava, não vou mexer, e pronto, não mexia. Né? Ele falava, olha, aqui daqui para frente é o mecânico. E tinha que chamar o mecânico. Aí tinha lá o mecânico mexendo na máquina e o eletricista ficava olhando. Né? E isso quando acontecia umas discussões, né? Não, isso aqui não é mecânico, isso aqui é elétrico. Não, não é elétrico, é mecânico. Né? E se na fábrica tem o cara que faz manutenção de placa eletrônica que não é eletricista, aí jogava a bomba para o instrumentista, né? Olha, isso aqui não é nem mecânico nem elétrico, isso aqui o problema é na placa, o cara lá que não conserta a placa direito, né? E o circo está armado se você tiver aí uma situação em que cada área tem um supervisor, né? Então cada um tem o seu chefe para se defender e aí virou um circo, né? Porque cada um vai defender o seu, né? E a máquina fica parada, ela precisa de manutenção e não tem ninguém para arrumar. Então, as indústrias, a cada dia, né, que passa, ela está interessada num profissional que chegue e resolve. Eu não quero blá blá blá, eu quero que chegue e resolve. Então, quem é que chega e resolve? É o cara que sabe mexer, não só com a eletrônica, mas ele tem conhecimento de mecânica. É o cara que é mecânico, mas ele não tem conhecimento só de mecânico, mas ele tem conhecimento de elétrico. Eu me lembro uma vez que eu estava participando de um processo de seleção e na mesma empresa eles estavam contratando mecânico de manutenção. E o cara estava comentando comigo que ele achava uma parte de uma sacanagem que fizeram com ele numa outra determinada empresa, porque tinha 11 vagas abertas para mecânico de manutenção. E ele trabalhava na empresa que fazia latinhas de cerveja, né? Ele trabalhava numa empresa que fazia lata. E a empresa que estava convidando, estava precisando de gente, era a Kaiser. E precisava de um mecânico de manutenção, então ele já conhecia o maquinário, ele já conhecia o processo, ele trabalhou anos na área de bancada, ele trabalhou anos na área de torno, ele trabalhou anos na área de fresamento, estampa, um cara rodado, 20 anos de profissão. O cara já era um mecânico muito experiente, com muita bagagem, ficha limpa, ficou na empresa lá de latinhas até apagar a luz. Ele foi o último a ser mandado embora, quer dizer, não era um cara problema, era um cara bom funcionário. Né? Quando ele viu a vaga aberta na Kaiser, ele falou, essa vaga é minha, tem 11 vagas, uma é minha. E ele foi fazer o teste. Quando ele chegou lá para fazer o teste, para a surpresa dele, 50% da prova era eletricidade básica e idioma. Teste para mecânico de manutenção. E ele estava assim, inconformado, ele não acreditava no que tinha acontecido com ele. Cara, o que um mecânico tem que saber de idioma? Sinto muito lhe informar tudo. O tempo mudou. Né? O mundo mudou. Nós não, os donos de empresa, eles não querem mais um mecânico que sabe só mecânica. O dono de empresa ele quer um cara que sabe mecânica e um pouco de eletrônica, um pouco de programação. Esse é o profissional que a empresa quer. Então surgiu, por força de necessidade de mercado, o profissional na área de mecatrônica. Eu e o Carvalho estamos trabalhando nesta área de mecatrônica, a parte de criar curso, abrir curso, desde 2004. Para nós era uma incógnita no começo. Nós ficávamos pensando, né? Será que a gente não vai dar um tiro na água? Por que um tiro na água? Não é interessante para uma instituição de ensino abrir um curso que não tem emprego depois. Imagina só, você vem, faz 3 anos de curso técnico, ou faz 3 anos de tecnólogo, ou faz 5 anos de engenharia, e ao final desse tempo você não consegue emprego na área. O que você vai sair falando por aí?
Olha, eu fiz o curso lá na escola tal e não consegui emprego. Não serviu para nada. Isso queima o filme da instituição. Né? A instituição não está abrindo um curso para formar gente que não vai conseguir emprego. Quem vai fazer a fama, quem vai divulgar o nome da escola, né, são vocês depois de formados, né? Porque vocês vão sair e falar, olha, eu fiz o curso no ENIAC, consegui emprego não sei aonde, consegui emprego não sei aonde, já fiz isso, já fiz aquilo, já estou fazendo tal coisa. Né? Daqui 10 anos, 20 anos, a gente encontra com você, olha, eu sou diretor da empresa tal. Puxa, onde você começou? Comecei no ENIAC. Isso daí é que traz o nome da instituição. Né? Então a gente ficou pensando, será que a gente não vai abrir um curso e dar uns burros na água, né? Como diz o outro. E graças a Deus nós abrimos o curso, desde a primeira turma que nós formamos até hoje, tem sido um sucesso esse curso. Graças a Deus, lá em São José, quando nós começamos, nossa primeira turma, primeiro ano lá, nós formamos 3 turmas de técnico, as 3 turmas, todo mundo empregado e muito bem empregado. Aqui no ENIAC, nós temos aí o curso técnico, já tem gente formada, trabalhando, tem alguns de vocês que estão aqui hoje. A Fernanda, eu lembro, quem mais que fez técnico aqui com a gente? O André, está aí. Fernando fez também? Não. Fez técnico com a gente aqui, agora está fazendo superior, né? Está quase terminando aí o superior já. Né? Já estão trabalhando na área. Né? E temos outros aí, né? Que já terminaram o curso técnico, estão trabalhando na área e estão aqui fazendo agora o superior com a gente. Fora outros que já terminaram o curso superior aí, Tecnólogo, a primeira turma já se formou e já estão trabalhando na área. Né? Então, graças a Deus, é uma história que tem sido escrita com sucesso. Né? E o mercado está em plena expansão, né? Um mercado que está crescendo muito. Na indústria, onde que trabalha profissional? Controlando processos de produção e desenvolvendo projetos de automação. Na informática, profissional de mecatrônica, ele trabalha projetando sistemas digitais de controle, utilizando software e programando controladores. Manufatura, utilizando sistemas CAD e CAM para fabricar peças mecânicas e eletrônicas e gerenciar a produção. Cada dia que passa, o mecatrônico ele vai abrindo mais horizontes, né? O mecatrônico hoje ele entra no lugar do engenheiro elétrico, ele entra no lugar do engenheiro mecânico, ele entra no lugar de engenheiro de produção. Tá? Áreas que são clássicas para outras áreas, o mecatrônico está invadindo essas áreas também, tá? Por causa dessa versatilidade que o profissional tem. Serviço, parte de automação aí de serviço de supermercado, bancos, lojas, transportes, etc. Robótica, desenvolvendo ou especificando robôs para atuar nas mais diversas áreas. O profissional de mecatrônica, ele realiza a integração das tecnologias de mecatrônica, mecânica, computação, participando das atividades de planejamento, desenvolvimento, instalação, operação e manutenção de sistemas utilizados em processos industriais discretos, visando a qualidade de melhoria e produtividade do processo. Quando aparece aquela palavra discreto ali em negrito, o que significa discreto? O que são sistemas discretos? Parte do processo? Hã? Parte do processo? Processo, tá. Tem a ver com processo, mas o que é um processo discreto e um processo que não é discreto? O processo discreto é aquele que você determina como deve trabalhar, como deve rodar. Processo contínuo. Contínuo. Ou o processo é discreto ou ele é contínuo. Tá, e qual a diferença? Esquentou. O processo que não é discreto é contínuo. E aí? Flexível não. Flexível é outra área. Não é contínuo. Discreto, gente, quando a gente trabalha com sistemas que são do tipo 0 e 1. Né? O motor está ligado ou está desligado, a porta está aberta ou está fechada,
a bomba está ligada ou está desligada, a válvula ela permitiu passagem de água ou não permitiu passagem de água, ou permite 100% ou não permite nada, né? Quando a gente fala de processo contínuo, é um processo que você vai controlar uma variável. Por exemplo, eu posso controlar a velocidade de um motor. Então o motor ele vai girar de 0 a 1000 RPM em função de um sinal que eu vou mandar para um controlador que vai variar de 0 a 10 volts. Ou eu posso controlar a temperatura no forno, né? Eu tenho um sensor que está medindo a temperatura no forno que vai mandar um sinal de 0 a 10 volts, é proporcional à temperatura do forno. Isso daí é contínuo, tá? Normalmente o cara que está na área de mecatrônica trabalha com processos discretos. Tá? Processos contínuos são processos que envolvem um pouco mais de eletrônica, e para desenvolvimento desses processos precisa saber um pouco mais de eletrônica. E aí começa a entrar na outra engenharia, que é a nossa novidade, que é controle e automação. Tá? Que é um profissional que tem um pouco mais de bagagem de eletrônica e um pouco menos de mecânica. Tá? Dentro da área de mecatrônica, mas o foco maior na área de eletrônica. Tá? Isso não quer dizer que o profissional da área de mecatrônica não possa trabalhar com processos contínuos. Mas normalmente o cara de mecatrônica ele vai pegar um circuito pronto e vai configurar, vai programar, mas ele não vai projetar aquele circuito eletrônico que é contínuo. Tá? E isso aí é uma tarefa que vai ficar para o cara de controle e automação, que vai ter um pouco mais de bagagem para poder projetar esse circuito. Tá? Então a diferença básica é essa aí. Características do profissional da área: muito criativo, detalhista, proativo. Gente, proatividade é uma coisa que está pegando hoje na indústria, né? É muito comum você ser contratado para fazer um estágio numa empresa, e aí fica aquele período que é um limbo, né? Que a pessoa que te contratou não sabe para que te contratou, e você que foi contratado não sabe para que foi contratado, né? E aí ele fala assim: fica aí na frente do computador, né? Dá um tempinho aí, né? E aí você fica ali, né? Bom, eu não vou esperar aqui, eu vou ficar esperando, né? E aí 10 dias depois você pergunta para o estagiário: e aí, como é que tá, né? Já começou a trabalhar, já está fazendo o quê, né? Olha, eu não estou fazendo muita coisa, o cara mandou ficar na frente do computador lá, eu fiquei na frente do computador para ver se não fugia, né? De repente ele vai fugir, né? Então, pessoal, a questão da proatividade, né? Começar a procurar, olha, de repente está precisando de alguém aí para fazer algum outro serviço, né? Eu estou parado, né? E eu tenho citado aqui o caso da Fernanda, né? Que está recentemente contratada aí por uma empresa aqui de Guarulhos, né? Graças a Deus. Ela estava procurando emprego na área. Apareceu uma oportunidade para ela lá, olha, é meio que uma atendente que tem que conhecer um pouco aí na área mecatrônica, tem que ter algum conhecimento, e ela estava lá, né? E aí apareceu a oportunidade lá de precisando de alguém na área de qualidade. Olha, se precisar eu posso ajudar, eu já conheço essa área aí, né? Então ela se ofereceu, correu atrás, olha, eu posso ajudar aqui. Efetivou, teve aumento, está lá, né, Fernando? Contente, né? Tá joia, né? Gente, casos como o da Fernanda existem vários. Agora isso daí é proatividade, né? Ela vai pagar cerveja aí, né? No final do mês para nós, né? Bom, raciocínio lógico e matemático. A área de engenharia, toda engenharia requer matemática, não tem jeito, né? Mas não é uma matemática só de números, né? A gente tem procurado focar no curso uma matemática que tem aplicação, né? A gente está sempre procurando responder a pergunta que o aluno sempre faz, né? Professor, para que serve isso? Né? Muito comum o aluno de engenharia perguntar: para que serve essa calculeira toda, né? Aonde é que eu vou usar? E a gente está sempre
dentro do nosso curso de mecatrônica aqui na escola, sempre procurando mostrar para os alunos a matemática, mas ao mesmo tempo a aplicação dessa matemática. Capacidade de trabalhar em equipe, isso aqui hoje em dia é uma coisa que o mercado cobra muito. Isso aqui não é particularidade só de mecatrônica, é uma tendência em todas as áreas, motivo pelo qual o ENIAC trabalha em cima de projetos integradores, né? O ENIAC respira projetos integradores. Por quê? Porque o ENIAC sabe que a cada dia que passa, o mercado quer gente que sabe trabalhar em equipe. É importante saber a área técnica? É importante. É importante ser proativo? É importante, mas se você não souber trabalhar em equipe, meu amigo, você não serve para o mercado. Ah, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de fazer trabalho, eu gosto de eu ir lá e fazer a pesquisa e entregar o projeto. Eu gosto de eu fazer a apresentação, eu não gosto desse negócio de ficar tendo que trabalhar com um monte de gente. Meu amigo, você vai ter que aprender, porque na indústria você vai ter que trabalhar com um monte de gente. E esses atritos que acontecem aí comumente, né, no desenvolvimento de trabalhos, né, projetos integradores, né, relacionamento, né, aluno chega para mim, olha professor, eu estou tendo um problema lá de relacionamento com o meu grupo e eu queria mudar de equipe, né, e eu viro para o aluno e digo, que legal, cara, que joia que deu problema. E você não vai mudar de equipe, não. É a oportunidade de você saber trabalhar conflitos. É a oportunidade de você saber lidar essa situação. Imagina só se você está trabalhando numa empresa que você está ganhando bem, fazendo o que você gosta, mas você senta do lado de um cara que você não gosta do jeito da pessoa. Você vai pedir para ir embora dessa empresa? Você vai procurar outro emprego por causa disso? Né? Você vai ter que aprender a conviver com o sujeito, meu amigo. E o sujeito vai ter que aprender a conviver com você. Né? Isso aí é o amadurecimento da gente como ser humano, no convívio um com o outro. Né? Então, saber trabalhar em equipe é muito importante. Facilidade para se adequar às mudanças e concentração. Mercado de trabalho. Concorre com profissionais de eletrônica e mecânica. O tecnólogo deve procurar vagas em automação industrial e concorrer com técnicos na área de vendas, instalações, soluções e manutenção. Quando eu falo aqui que o tecnólogo vai concorrer com técnico, não é nenhum demérito. Tire da sua cabeça a ideia de que um tecnólogo ganha mais do que um técnico. Tire da sua cabeça a ideia fixa de que um engenheiro sempre vai ganhar mais do que um técnico. Nem sempre. Tá? Eu trabalhava na GM, na área de manutenção eletrônica, entrei como aprendiz Senai e fiz lá meu estágio, terminei meu estágio e fui efetivado e fui fazendo o plano de carreira dentro da empresa. Com 22 anos eu ganhava o teto da manutenção da GM. Tá? Por que com 22 anos eu cheguei no teto? Porque a GM, na mesma época, perdeu um monte de profissional experiente para outras empresas da região. Vários colegas meus trabalhavam comigo, já tinham anos de bagagem, conheciam bastante a área e de repente começaram a ir embora, porque as outras empresas estavam pagando mais. Tá? Aí a empresa, para não querer me perder, então começou a pagar um pouco melhor. Eu ganhava na GM, nessa época, o mesmo salário que ganhava um supervisor de produção, que ganhava um engenheiro mediano.
Se eu estivesse na GM hoje trabalhando como técnico, tem colegas meus que estão lá na GM ainda, que são só técnicos, que trabalham no departamento que eu trabalhava. Eles ganham hoje em torno de 6, 7 mil reais. Um salário de engenheiro. Mediano. Tá? Então, não fica nessa conclusão de que, quando eu falo aqui que o tecnólogo vai disputar mercado com o técnico. Tá? As últimas 5 contratações que eu acompanhei dentro da GM, antes de sair, foram preenchidas por engenheiro. Engenheiro trabalhando como técnico. Por quê? Porque ganhava bem. O cara está desempregado, procurando emprego, eu ofereço um salário que é compatível com a profissão de engenheiro, por que o cara não vai trabalhar como técnico? Lógico que o cara vai. Né? Eu ofereço para você um salário de 5 mil, 6 mil reais, você está parado, você não vai aceitar porque é uma vaga de técnico. Agora, por outro lado, pensa no cara que está contratando. É uma vaga de técnico, apareceram 10 candidatos, 5 são técnicos, 5 são engenheiros. Por que eu vou contratar um técnico se eu posso contratar um engenheiro pelo mesmo preço? Tá? Então, quando a gente fala de disputar mercado, gente, dependendo da vaga, é vaga na área técnica e tecnólogo e até o engenheiro estão disputando o mercado junto com o técnico. Tá? Por causa disso. Eu tenho alunos que saíram da escola e foram trabalhar em Macaé, na Amberg, que é uma empresa que é prestadora de serviços da Petrobras. Eles entraram ganhando R$700 por mês e depois de 3 meses efetivaram ganhando 1.500, daí mais um pouquinho 2.000, e a empresa investe em inglês, né? Eles entram lá sabendo um pouquinho de inglês e a empresa, não, você vai ter que saber falar inglês. Daqui 6 meses eu vou te mandar para fora para fazer um curso em inglês. Você vai para o Canadá, você vai para a Europa e você vai fazer um curso lá em inglês. Né? E aí o cara corre atrás do inglês. Em 6 meses ele vai para o Canadá, quando ele volta a empresa, opa, sobe o salário do cara, porque esse cara agora vale mais. Daqui a pouco volta, vai para outro treinamento, Eu tenho alunos que estão trabalhando nessa empresa como técnicos e eles ganham R$8.000. 4 anos de empresa. Tá? É muito não, né? Bicharia, né? Dinheiro de pinga. Caramba, vai ficar bêbado assim no raio que o parte. Bom, gente, são oportunidades que aparecem no mercado. Tá? O mercado é um mercado em crescimento. A indústria brasileira está muito acelerada a produção. Está toda hora precisando de gente nova no mercado. Falta profissional bem qualificado. Tá? Mão de obra não qualificada não tem espaço mais, gente. O que o mercado quer é mão de obra qualificada. O que é mão de obra qualificada? É o cara que sabe fazer, mexer com mecânica, com elétrica, com programação e tal, mas também sabe inglês. É formado, tem engenharia. É um cara que tem, ele fez lá um curso a mais, aí ele fez um curso por fora de Solid, ele fez um curso a mais de qualidade, o cara é Green Belt, o cara é Black Belt, né? O cara foi se especializando, o cara não para. O mercado está aberto para profissionais que estão versáteis. Há uns 2 anos atrás eu conversei com um cara que é funcionário da TIM. Ele estava com uma vaga aberta há 6 meses para engenheiro elétrico que soubesse projetar torre para antena. Salário, R$15.000. Tá? Há 6
meses a vaga aberta e não preenchia. Por quê? Porque não achava o cara no mercado. Alguém que soubesse, que fosse engenheiro elétrico, que soubesse projetar uma torre. Tá? Esse profissional iria viajar o mundo inteiro projetando torres de transmissão de sinal para celular, né? Fazendo instalação de torre de celular para todo quanto é canto do mundo. Tá? É vaga que estava aberta. Né? E aí vai, né? Eu já vi história, por exemplo, na área de engenharia de materiais, aqui em São Paulo, que o cara precisava de um engenheiro siderúrgico, estava pagando R$12.000 e 6 meses a vaga aberta e não achava esse profissional. Né? Então, vagas, pessoal, e oportunidades boas estão abertas aí em várias áreas. Tá? E o que você precisa? É estar preparado, é estar qualificado para essas vagas. Salário de um tecnólogo. Isso daqui é informação que vem da Cato. Salário inicial hoje, para tecnólogo, na faixa de R$2 a R$3.000. Engenheiro elétrico, engenheiro em geral, mecatrônico em geral. Por lei, o piso salarial para engenheiro é R$4.800. Tá? Estágio é fundamental para garantir experiência na área. A porta de entrada hoje no mercado de trabalho é o estágio. Você, principalmente, que não tem conhecimento na área, de repente veio fazer engenharia ou tecnólogo e nunca trabalhou na área, não tem bagagem nenhuma, nenhum conhecimento nessa área, a sua porta de entrada no mercado vai ser o estágio. Né? Então, um momento precioso é quando você vai procurar estágio e vai começar, então, a mostrar para a pessoa que está lhe dando essa oportunidade de estágio o conhecimento que você tem. E as portas vão se abrindo para você a partir daquilo que você vai mostrando saber no seu estágio. Você não vai chegar em nenhuma empresa sabendo fazer tudo. Você vai aprender, você vai desenvolver nessa empresa. Nenhum engenheiro mecânico elétrico chega numa empresa e sabe tudo de mecânica ou tudo de elétrico. Assim também o mecatrônico. Ele não sabe tudo de mecânica ou tudo de elétrico, mas ele sabe a base necessária para trabalhar nessas áreas. E ele, então, vai começar a trabalhar e desenvolver. Tem condições para isso. Tá? Bom, isso aqui é um anúncio que a gente pegou nesse final de semana na Cato. Engenheiro mecatrônico em Guarulhos está oferecendo R$4.800. Tá? Os conhecimentos, inscrição, aqui principalmente a questão aqui de CLP e HN. Tá? Desejável inglês intermediário. Né? Então, a questão aqui do inglês não é só fazer engenharia, mas também saber falar inglês. Aqui eu tenho uma outra, também na Cato, que a gente pegou esse final de semana, automação industrial, vendedor, em São Paulo, de R$2.000 a R$3.000. Ensino superior ou técnico. Aí, de novo, a gente está aqui, né, o conflito entre as duas áreas. Né? Inglês, básico. Então, agora, as diferenças entre o tecnólogo e o engenheiro. O tecnólogo, ele é um curso superior. Isso aqui é muito importante ficar bem claro na cabeça de vocês. Todos os cursos tecnólogos são curso superior. Tá? É um curso superior de curta duração? Sim, mas é um curso superior. Tá? E curso superior que dá condições para você quiser continuar na área aí de especialização, você pode. Você pode fazer uma especialização na área, você pode fazer mestrado na área, você pode fazer doutorado na área, sem ter feito o bacharelado, a engenharia. O tecnólogo lhe dá condições para fazer isso. Tá? Dá direito a prosseguir nos estudos, tem direito a registro do CREA, curso de 3 anos de duração com 2.400 horas.
Detalhe, o tecnólogo hoje é mais valorizado fora do Brasil do que dentro do Brasil. O mercado privado tem absorvido bastante a mão de obra de tecnólogos, mas infelizmente nós vivemos um conflito com o governo, né? O mesmo governo que autoriza a abertura de cursos tecnólogos, quando abre edital para concurso público, especifica, tem que ter curso superior, mas não pode ser tecnólogo. Petrobras é uma que faz isso direto. Abre concurso, né, fala curso superior e especifica, não pode ser tecnólogo. Tá? Então são coisas do Brasil, né? O mesmo cara que fala que é autorizado a fazer o curso, ele não emprega, né? É o governo brasileiro. Né? Mas o mercado privado está absorvendo muito essa mão de obra. Tá? E lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, o tecnólogo ele é muito reconhecido, ele tem um espaço grande de trabalho. Tá? Então esse reconhecimento que ele tem lá fora ainda não é o mesmo que é reconhecido aqui no Brasil. O engenheiro, curso superior bacharelado, dá direito a fazer pós, registro no CREA, com atribuições mais amplas, né? O curso de duração 5 anos, 3.600 horas. O que tem de diferente? A base científica. E o salário, oportunidades melhores aí agora no Brasil, né? Então, comparando a engenharia com o tecnólogo, o engenheiro ele tem melhores opções, melhores oportunidades no Brasil do que o tecnólogo. Como que está esses cursos? Né? Como é que eles estão distribuídos aqui em LNA? O tecnólogo em mecatrônica industrial, ele é um curso que tem duração de 6 semestres e ele pega uma fatia do curso de engenharia. Então, o curso de engenharia, que é 10 semestres, 6 semestres deste curso é o tecnólogo. Exatamente iguais. Tá? Então, os 6 primeiros módulos que você faz aqui de tecnólogo, né, que é os 6 primeiros, são os mesmos 6 de engenharia, tá? Então, se você vem aqui na escola e se inscreve para fazer engenharia, você pode, quando termina o 6º módulo, ter o diploma de tecnólogo? Sim, desde que você cumpra a questão do estágio e do TCC, tá, do tecnólogo. Então, o cara que quem faz engenharia, matriculou em engenharia, fez 6 módulos, terminou o 6º módulo, que é o diploma de tecnólogo. Então, faz o estágio e o TCC e está resolvida aí a questão. O módulos de engenharia, ali já é um complemento, que é a parte científica para ter direito de engenharia. Como é que são esses módulos? Então, eu tenho aqui o módulo fundamental 1, básico, base aí de matemática, básica aí de português. Depois nós temos aqui o módulo fundamental 2, que já entra aí matérias conceituais de mecânica e eletrônica. Módulo de instrumentação, já entra aí a parte de sensores e ferramentas, né? Na área do... Aqui você tem no módulo básico, fundamental 2, desenho, e aqui já desenho auxiliado pelo computador. Aqui nós temos instalação industrial, automação industrial e controle de processo. Esses 3 módulos, eles podem ser feitos de sequências diversas, né? Você não tem que fazer na sequência como foi aqui, né? Aqui o ideal é que seja feito dessa forma. Esses módulos, né, eles podem ser oferecidos aleatoriamente. Percurso da engenharia. Depois que terminou aqui, então entra o científico 2, que aqui entra base matemática, tem bastante matemática aqui, física, tá? E aí finalmente a conclusão do curso. Tá? A engenharia de controle e automação, aí a questão do discreto e contínuo que eu já havia falado. E na faculdade ENIAC, controle e automação possui mais disciplinas de eletrônica do que mecânica. Né? Então, alguns exemplos.
Na mecatrônica, o aluno faz elementos de máquina, módulo, né, aí com elementos de máquina. Em controle e automação, ele vai cursar circuitos elétricos. Tá? Em mecatrônica, vai fazer instalações industriais. Em controle e automação, sistemas digitais. Tá? Então, são algumas disciplinas que são diferentes, que o foco é mais voltado para a eletrônica do que para mecânica. Todos os nossos cursos aqui no ENIAC são autorizados pelo MEC. E aí tem sempre aquela perguntinha, né? Ah, mas eu ouvi falar que não é autorizado, que não sei o quê, tal, né? A coisa funciona assim. Quando você vai abrir um curso superior, para você abrir, você tem que fazer um projeto, encaminhar esse projeto ao MEC. E o MEC, então, analisa o seu projeto, vê se o seu projeto está dentro da lei, e ele manda 2 outros professores de outra faculdade do Brasil, de outro estado, para vir aqui e ver se a escola tem condições mínimas de abrir aquele curso. O que são condições mínimas? A escola tem que ter infraestrutura para 2 anos de curso. Antes de começar, a escola já tem que ter os livros de 2 anos, os 2 primeiros anos do curso, tem que ter os laboratórios, tem que ter salas de aula, tem que ter professores. Tá? Ele vai chegar aqui e ele vai averiguar isso. Você tem essas coisas? Tem. Então, você está autorizado a começar. Aí você então começa o curso. Quando você tem a primeira turma se formando, você encaminha então uma solicitação para o MEC para que eles venham fazer agora a visita de reconhecimento. A visita de reconhecimento, eles mandam outros 2 avaliadores de outro estado do Brasil para vir aqui e ver basicamente se aquilo que você colocou no seu projeto de curso foi feito. Por exemplo, nós colocamos no nosso projeto de curso que no decorrer do curso nós íamos adquirir um laboratório de pneumática. Isso foi feito? Sim. Nós compramos lá o painel de pneumática, nós temos softwares de simulação, nós temos um ambiente para dar aula de pneumática. No nosso projeto, nós colocamos que nós íamos adquirir um laboratório de robótica. Foi adquirido o laboratório de robótica. Nós temos lá o robô, tem os simuladores, está tudo lá para chegar e ver. Né? Nós falamos que íamos ter livros de tal, tem que ter pelo menos 3 ou 5 títulos de cada matéria. E aí eles vêm para ver se você comprou esses livros e na quantidade mínima necessária. Então, tudo isso é averiguado na visita de reconhecimento. Né? Então, nós estamos, neste momento, para receber a visita de reconhecimento do curso de tecnólogo. Tá? Então, tecnólogo, nós já formamos a primeira turma, estamos formando a segunda turma agora no meio do ano, e o MEC já era para ter vindo, não veio ainda por causa de atraso deles, problema interno lá do MEC, e eles vão vir agora em junho para fazer a visita de reconhecimento. A nota que eles dão para o curso varia de 1 a 5. Tá? Difícil tirar 5. 5 é nota da Unicamp, do ITA, de escolas assim, de ponto. Tá? Escola Federal. Nós batalhamos aqui. E a ordem do Rui, que é o diretor da escola, é assim: eu quero 5. Tá? Não estou brincando, não. Ele cobra da gente, coordenação, eu quero 5. Tá? Ele faz reunião com a gente, pessoal, eu quero 5. E nós, então, temos que suar a camisa para conseguir a nota que ele quer. Já falamos para ele que é quase impossível a gente conseguir nota 5. Só para vocês entenderem o que é que nós estamos trabalhando aqui. Nós não estamos trabalhando por nota mínima. Nós não estamos trabalhando para tirar 2 ou 3, que é o mínimo necessário para você ter o seu curso aprovado.
Nós estamos trabalhando para ter nota 4 ou 5. Tá? Nós queremos ter um curso bem reconhecido pelo MEC. Então, isso que eu estou trazendo informações para vocês, gente, é para deixar vocês confortáveis, né? Uma situação confortável. Não precisa ficar preocupado com nada, né? O curso que você está fazendo é um curso jóia, um curso decente, é um curso que vai ter bom reconhecimento no mercado. Você pode ficar tranquilo, né? Então, a nossa preocupação é fazer um curso com excelência, tá? Só para vocês terem ideia, eu e o Carvalho trabalhávamos em uma instituição em São José dos Campos. Nós abrimos 4 cursos de engenharia lá. Os 4 cursos de engenharia foram aprovados com nota 4. Aprovados, que eu digo, é reconhecido. Autorizou, abriu, formou a primeira turma, eles vieram para fazer o reconhecimento em nota 4 nos 4 cursos. Tá? Então a gente não veio para cá para ENIAC para fazer uma aventura. Nós viemos para cá para ENIAC para fazer a mesma coisa que nós já fizemos lá em São José. Abrir um curso com sucesso. Tá? Laboratórios instalados. Então nós já temos a eletricidade, eletrônica, analógica e digital, CAD, pneumática, robótica, controladores lógicos programáveis, programação de microcontroladores C, acionamentos e oficina de projetos mecatrônicos. Na parte de engenharia, nós temos laboratório de física e química, programas de simulação científica, programas de simulação de engenharia e laboratório de manufatura por computador. Projetos integradores que são desenvolvidos pelos nossos alunos. Robôs, móveis, mesa de coordenadas e automação de processo. Gente, isso aqui é uma vertente assim, bastante interessante, né? Que é muito valoriza demais o nosso curso, são esses projetos. E quando nós colocamos no projeto do curso, e os caras vêm aqui para ver se nós realmente fizemos aquilo que nós prometemos, uma das coisas que eles chegam aqui duvidando é que a gente fez isso. E aí, quando a gente mostra as evidências, a gente mostra as pastas de projetos de vocês, mostra a foto, mostra a filmagem, né? Aí os caras falam, puxa, o negócio aconteceu mesmo, né? Então, isso daí dá credibilidade para o curso. Então, aqui nós temos fotos, né, dos nossos laboratórios. Laboratório de robótica, que é a sala 44M. Aqui é o laboratório de física e química, que vai passar por uma reforma de layout agora nesse mês. A gente vai estar trocando essas mesas por mesas que vão dar uma disposição aí, colocar mais gente no mesmo espaço. A oficina de projeto vai passar por uma reformulação também agora esse mês. A gente está preparando para ter condições de acomodar os projetos, né, de tal forma que você não precise mais ficar levando e trazendo o projeto, principalmente quem está fazendo mesa de coordenadas XY, que é pesada, né? Então a gente está tentando resolver esse problema aí para vocês. Então aqui um projeto integrador, a mesa XY, controlada, aqui com uma placa de microprocessada, microcontrolada. Aqui eu tenho um IHM, né? Aqui é o mesmo projeto, mesa XY, só que agora controlada por uma placa que é uma interface, controlada pela placa paralela do computador. E chegamos ao fim da apresentação. Alguma dúvida, pessoal? Sobre o estágio aí, que no meu caso, esse ano a gente pega o tecnólogo, né? Eu queria pegar tipo, um tecnólogo e queria mudar para produção. Essa é a minha intenção por causa da área de trabalho. Certo. Mas no meu caso, o senhor falou aí que precisa do estágio. Eu nunca exerci essa função, no meu caso, eu sempre trabalhei na área de qualidade. Como que faz? A faculdade faz estágio, o aluno que não tem... No meu caso, eu já trabalho numa empresa na área de qualidade, então fazer um estágio fica muito mais difícil, né? É uma estágio para concluir o curso. Okay. Nesse caso, como funciona? Existem várias oportunidades de estágio, né? Uma das oportunidades que existe é você fazer estágio com a gente.
Nós temos aqui o Fernando e o André estão fazendo estágio com a gente, né? São estagiários nossos. E assim como outros que já estão estagiando com a gente. Tá? Agora, no mercado existem outras opções, existem outras empresas que precisam de estagiário, que têm interesse em contratar estagiário. Tá? Então, assim, oportunidades de estágio existem várias. Aí é questão de você adequar o seu horário com a sua necessidade de estágio. Tá? Eu já estava pensando nisso, quando o comentou que precisava mesmo, eu já estava preocupado. No meu caso, tem uma coisa muito difícil, porque eu não queria parar a continuidade. No mesmo jeito, eu vou ter que parar um semestre para poder fazer esse estágio, para depois começar a engenharia. É tudo questão de você negociar. De repente, lá onde você trabalha, eu tive vários casos assim na GM, de gente que queria fazer estágio na empresa. Né? Então, assim, eu tive casos, por exemplo, de gente que trabalhava num departamento e vinha fazer estágio no meu departamento, ficava 2 horas a mais, 1 hora a mais por dia, e ia trabalhando ali para acumular aquele tempo necessário do estágio. Tá? Isso tudo é assim, na verdade são oportunidades que você tem que garimpar aí no mercado. Não sei qual é a sua empresa, não sei se a sua empresa tem essa política ou não, mas se a sua empresa não tem, existem outras empresas que têm, que você pode estar trabalhando em cima disso. Tá? Estágio aos sábados, alguma coisa assim também. Tá? Dúvidas? Fala. Tem muitos cursos que eu vi lá no coletivo que já falam que tem CREA. Os cursos na área da mecatrônica já tem CREA também? Sim. O técnico já tem o CREA, o tecnólogo já está com o processo no CREA para tirar. Tá? Engenharia a gente vai entrar ainda com o processo no CREA, porque como engenharia já vai levar uns 2 anos para formar a primeira turma, então a gente está tranquilo. Né? Agora o tecnólogo que já formou a primeira turma, a gente já está com o processo lá no CREA para resolver isso aí. Mas quem é essa turma que já foi formada, a partir do momento que vocês adquirem o CREA, eles vão possibilitar isso para as turmas que não... Sim, é compromisso da escola. Então já ao final do ano já está liberado. Sim. Dúvidas? Tecnólogo é 120 horas. Professor, como é que eles já trabalham na área? Está fazendo a parte de documentação assim, como estágio já? Quem já trabalha na área e quer pedir aproveitamento, né, para não precisar fazer o estágio, reconhecimento dessas horas, você no último semestre do curso, você traz uma série de documentos que tem o regulamento de estágio, né, que fica lá no portal. Caso vocês não achem, não podem pegar comigo, né? Ou manda um e-mail me solicitando, eu tenho um regulamento que mando por e-mail. Ele diz lá uma série de documentos que você vai trazer, dentre eles carteira de trabalho, declaração da empresa, dizendo o que você faz. E aí então você dá entrada nesses documentos e a gente valida o seu estágio. Tá? Isso daí tem implicações legais, né? Porque para você concluir o curso você tem que fazer o estágio. Então, para a gente dispensar você do estágio, a gente tem que ter uma documentação que realmente comprove que você está apto para não fazer o estágio. Tá? Mais alguma dúvida? Fala, André. Professor, sempre que ela diploma de tecnólogo e depois ela decide também continuar para a engenharia, tirar o diploma só alguma coisa para você? Eu digo o seguinte: você, ao final do curso, você tem 2 diplomas. Você tem 2 formações. Tá? Querendo ou não, você tem, embora o conteúdo é fracionado e acaba sendo um somando o outro, né? Mas para efeito de currículo, você tem 2 cursos superiores. Tá? Então o mercado de trabalho vai enxergar desse jeito. Ele tem 2 cursos superiores. Tá? É diferente. E 2 CREAs. Tá?
Não é duas. Você faz o tecnólogo e depois você atualiza e faz o de engenheiro. Você paga o de engenheiro. Faz quanto tempo? Oi? Faz 2 anos? O curso de tecnólogo para engenharia, sim, 2 anos. Mais 2 anos você termina engenharia. Oi? Primeiro semestre da engenharia da universidade, é possível conseguir uma declaração que está funcionando no 7º semestre? Sim. Porque tem que ter. Sim. Mais alguma dúvida? Oi. Depende qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é trabalhar no mercado privado ou você vai trabalhar desenvolvendo alguma pesquisa, desenvolvendo algum produto, alguma coisa nova, sei lá, reconhecimento por título e tal, você termina o tecnólogo, vai fazer o mestrado e fazer o doutorado. Tá? Se você pensa em futuramente usar o mestrado e o doutorado para poder vir a dar aula ou trabalhar em uma instituição federal na área de pesquisa, que é o caso do INPE, que é o caso do CTA, na área de militar tem, na área de aeronáutica tem. Nesses casos, se você terminar o tecnólogo, fizer o mestrado e o doutorado, você não consegue entrar nesses lugares. Por quê? Você não tem um bacharelado. Eu tive a oportunidade, né? Eu sou mestre, eu não tenho doutorado, eu tenho mestrado na área de mecatrônica. E o ano passado eu fui orientador de TCC de uma doutora que veio fazer engenharia lá em São José comigo. Por quê? Porque ela fez tecnólogo, fez mestrado, fez doutorado, e aí quando ela foi prestar concurso para dar aula na escola federal, ela descobriu que ela não podia dar aula porque ela não tinha bacharelado. Aí ela voltou para a engenharia, para fazer 2 anos de engenharia, para poder estar apta a dar aula como doutora. É um negócio estranho, né? Mas é assim que funciona. Mas aqui em São Paulo, quem tem tecnólogo não pode fazer mestrado. Pode. Eu acho que eu já andei buscando isso aí. Da onde que você viu que não pode? Eu perguntei uma vez na PUC. A PUC é uma que faz. Não, mas Essa moça que fez mestrado, fazer o 900, né? 900 não pode. essa moça que fez engenharia comigo, ela fez FAPESP, aí ela fez mestrado na USP e depois ela foi fazer doutorado no INPE, em São José dos Campos. Tá? Eu não estou falando de escolas privadas, estou falando de escolas do governo. Eu perguntei isso porque assim, eu tentava ter um mestrado para mim lá, na área de letras, só que aí eu aproveitei e tirei essa dúvida também, né? Tinha tecnólogo que podia fazer mestrado, aí falaram que não. Assim, o que não pode. Posso falar para o da área de letras. A área de letras vai pedir antes de tudo bacharelado ou licenciatura no curso. O que acontece é isso. Você pode tecnólogo, mas o que acontece é que não tem área de aderência para você poder prestar. Esse que é o problema. O Tem aderência tecnólogo, para tal. ele é especialista. Então você faz, por exemplo, mecatrônica. Você está apto para fazer mestrado em mecatrônica. Você está apto para fazer doutorado em mecatrônica. Agora, eu posso, por exemplo, fazer mestrado em física? Não. Porque você não tem bacharelado. Não, mas vocês não entenderam a pergunta, eu sei disso. Eu vou fazer mestrado em mecatrônica, não tem como. Eu estou falando assim, eu perguntei, eu expliquei, eu falei, quem é formado em tecnólogo em alguma área pode fazer mestrado? Ela falou, não. Numa que eu acho que nem existe tecnólogo em letras, né? Não, não tem. Isso aí Tem tecnólogo em secretariado executivo bilíngue 2 anos.
Falar do que tem, porque já vi vários casos. Não, é que assim, o que acontece, a instituição, ela evita isso por causa do problema da aderência. Mas tecnicamente pode, porque é um curso de ensino superior. Se a pessoa que te informou, provavelmente, ela já quis fazer a primeira seleção auto-exclusão. Mas legalmente pode sim. Tá? Se isso acontecer no caso, uma instituição pública, o que vai pedir para você é o histórico comprovando que você é graduado. A graduação entende-se por bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Tá? Obrigado. E aí, gente, mais alguma dúvida? Oi? Com quanto tempo pode procurar estágio? Você pode começar a fazer estágio desde o primeiro semestre. Mas no caso, eu não tenho experiência e o primeiro semestre não envolve nada de mecatrônica. Não, você perguntou para mim a partir de quando você pode começar a fazer estágio. Eu falei, você pode fazer a partir do primeiro semestre. Agora, se você vai preferir fazer estágio a partir do segundo, terceiro semestre, aí é uma definição sua, certo? Mas você pode a partir do primeiro. Tá? Oi? Pode. O que acontece é o seguinte, para você fazer estágio, você tem que estar associado a uma escola. Tá? Você tem que ser aluno. Tá? Então, por exemplo, a carga mínima para tecnólogo é 120 horas. Aí você fala assim, mas se eu fizer 120 horas, então eu não posso mais continuar sendo estagiário? Não, de forma alguma, você pode continuar sendo estagiário. É uma carga mínima. Tá? Você pode começar a fazer estágio no primeiro semestre e ficar o curso inteiro fazendo estágio. Tá? Isso não tem problema nenhum. O empregador vai adorar ter você como estagiário o curso inteiro, porque é uma mão de obra qualificada e barata. Certo? E para você vai ser interessante, de repente, para você ganhar experiência. Né? Principalmente quem não tem bagagem na área, vai trabalhar ali um tempão como estagiário, mas vai ganhar muita bagagem. Então é uma troca interessante. Tá? Agora, se você não tiver associado a uma escola, você não está matriculado a uma escola, você não pode fazer estágio. Tá? $400 horas. Não, 200 horas. Engenharia são 200 horas. Tá? Dúvidas? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite.